Agora nós estamos em contato com a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Patrícia Ellen, que vai conversar com a gente sobre a situação aqui do estado de São Paulo, toda essa questão do desenvolvimento. Carlos Aros também está na linha, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta à secretária Patrícia Ellen. Primeiro, boa tarde. Eu queria saber essa questão do desenvolvimento. Nós temos aí todo um trabalho estratégico no país, em particular em São Paulo, para tentar minimizar os danos do ponto de vista empresarial, do ponto de vista social, quando se pensa no aspecto financeiro. E eu queria, de uma forma resumida, saber o que está acontecendo de fato aqui em São Paulo, se São Paulo está tendo mais facilidade para liberar dinheiro do que no âmbito geral, porque nós passamos a semana ouvindo reclamações aí de empresários quanto aos gargalos na liberação do dinheiro que foi liberado através de várias medidas. Secretária, como é que está a situação agora aqui em São Paulo? Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan e também quem está acompanhando pela internet. Nós temos sim um momento muito crítico, eu tenho esse olhar aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, então estou acompanhando tanto pelo ponto de vista da economia, como ponto de vista da tecnologia de integração de dados para acompanhamento da pandemia. Na economia, nós temos sim esse desafio que o recurso chegue, as medidas anunciadas são muito importantes e fundamentais, né, anunciadas pelo governo federal, e agora uma expectativa é que esse recurso chegue, em especial a parte de crédito, microcrédito, que nós também temos feito algumas iniciativas. No governo do estado de São Paulo, nós anunciamos mais de R$500 bilhão, foram 650 milhões de reais em linhas de microcrédito e crédito para micro, pequenas e médias empresas. É um trabalho feito pela Desenvolve São Paulo e pelo Banco do Povo. Nós também tivemos 50 milhões desses recursos sendo disponibilizados pelo Sebrae. E dos nossos recursos, Denise, quase a sua integralidade já foi disponibilizada imediatamente para a população. Só que a demanda cresceu mais do que 5 vezes. Então nós temos uma série de empreendedores com linhas de crédito já pré-aprovadas, mas com esse desafio de obter recursos adicionais. Então a Desenvolve São Paulo está com um pedido aberto também no BNDES de R$1,5 bilhão de reais e que a gente espera ter essa aprovação rapidamente para que esse recurso chegue diretamente para quem mais precisa. E aí nós temos as linhas também sociais, né? Nós vimos também em todos os países do mundo que estão no momento crítico da pandemia, uma das principais medidas tem sido esse alívio, esse socorro econômico também para a população. Então, o que conseguimos fazer, estamos fazendo. O governador anunciou também a distribuição de mais de 1 milhão de cestas básicas para a população e um repasse econômico através do trabalho da merenda, né? Então, os alunos que recebiam merenda na escola, a população de maior vulnerabilidade, então quase 700 mil alunos, através de uma parceria do secretário Rossielli, com uma fintech, estão conseguindo receber esse recurso, o valor financeiro em casa. Perfeito, essa foi a secretária Patrícia Ellen, de Desenvolvimento Social aqui do estado de São Paulo. E agora a pergunta do Carlos Aros. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, secretária. A pergunta sobre o anúncio que foi feito ontem, né, a utilização dos dados da rede celular. Primeiro, para a senhora explicar para nós a utilização efetiva e de que maneira esses dados já estão sendo concretamente utilizados. E segundo, o que mais pode ser feito a partir dessas informações. As 4 grandes operadoras que fazem a cobertura de telefonia celular aqui de São Paulo, oferecendo esses dados para o governo do estado, também por meio do IPT, né? O que mais pode ser feito a partir do uso dessas informações? A gente sabe que hoje o dado é o grande tesouro que a gente pode ter, inclusive numa situação como essa de combate à pandemia. Sem dúvida, Carlos, e obrigada pela pergunta, porque é um tema que a gente precisa muito esclarecer, né? Os dados que a gente recebe, nós temos 2 parcerias firmadas com uma operadora, com uma empresa de referenciamento, e estamos em fase final de negociação com outras operadoras, mas já cobrimos com isso mais da metade da população do estado de São Paulo, mas nós não temos acesso a dados individuais de ninguém, né? Eu recebi uma série de perguntas nas minhas redes nas últimas 48 horas sobre isso. Não há acesso a dados individuais, não há quebra de privacidade. O que nós recebemos são indicadores aglutinados, então a gente tem agrupamentos completamente anonimizados de milhões de pessoas, na verdade, né? A menor quebra é 200 mil habitantes, em municípios até 200 mil habitantes hoje, e a informação é de deslocamento das pessoas. Então tem um índice de isolamento social, que as próprias operadoras vêm trabalhando, que definem um deslocamento acima de 200 metros, é considerado como a saída do isolamento, e que nos preocupa
muito. Essa informação está sendo divulgada diariamente para a população, nós estamos passando para todos os meios de comunicação. Ontem, a gente divulgou que a gente já tinha alcançado o menor número desde o início da quarentena, com 49,6% da população em casa. Hoje, eu acabei de receber, e vocês estão sabendo em primeira mão, que todo dia, ao meio-dia, a gente recebe o índice do dia anterior. E, infelizmente, ontem a gente bateu um número menor ainda, foi 47% da população somente em casa. Para vocês terem como referência, países que estão conseguindo conter a crise de uma forma efetiva estão chegando a índices de isolamento social entre 70% e 80%. Então, eu falo como secretária, mas também como cidadã, aqui da nossa tristeza de acompanhar esses dados, porque a gente também tem os dados da expansão do coronavírus, e a nossa curva voltou a embicar para cima, tanto do estado quanto do Brasil, ou seja, a pandemia está aumentando a velocidade de crescimento e a gente está ficando menos em casa. Agora, secretária, muita gente viajou de fato, a gente conseguiu ver, inclusive no acompanhamento de trânsito aqui em São Paulo, temos relatos aí de movimentação maior, por exemplo, para a praia, muita gente tem até imóvel no litoral ou em cidades do interior e aproveita e se desloca e aumenta o risco em outras cidades que têm menos condição ainda de assistência. Agora, em relação a esse controle através dos celulares, a gente vê pelas redes sociais aqueles questionamentos aí completamente fora do foco atual, que é do porquê que não se monitora dessa forma bandidos, como se você tivesse isoladamente o controle das pessoas. E a questão é por área, não vai quebrar o sigilo das pessoas, não é? Exatamente, as pessoas não estão entendendo, a gente não tem acesso ao dado individual, né? Tem acesso ao indicador consolidado. O dado individual que a gente está tentando trazer para a população é de casos confirmados e suspeitos. Então tem um esforço da Secretaria da Saúde e um pedido do governador João Dória para a gente, para que a gente conseguisse integrar esses dados o mais rápido possível. Então, um feito inédito é que hoje a gente tem integrantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, da minha pasta, do IPT, como foi dito, da Secretaria da Saúde, da Defesa Civil, da Transporte e Logística, empresas privadas, todos se ajudando, sempre preservando o anonimato, para ver como é que a gente consegue dar mais acesso à informação para a população. Porque é uma quarentena, né, o que o Estado regula é o funcionamento dos estabelecimentos. A circulação das pessoas é voluntária. Então, a quarentena do Estado de São Paulo e do Brasil é uma das mais leves que tem no mundo hoje, e que acaba dependendo muito do bom senso e da solidariedade das pessoas. Então, me surpreendeu, eu falo até assim, eu estou há um ano na iniciativa pública, né, e foi surpreendente, porque a gente baixa tanto app sem ler termo de uso, e tem tanta gente tendo acesso à nossa informação, e tanta gente perguntando agora se a gente está tendo acesso a dado, e de forma nenhuma, né? O que a gente está tendo acesso, a gente está publicando. E os SMS que foram enviados ontem foram SMS padrão enviado para todos, para relembrar que o estado de São Paulo está com um crescimento muito grande e que a grande São Paulo tem a concentração maior de casos. Então foram as duas iniciativas que nós fizemos. A partir de agora, a gente quer melhorar as informações sobre casos suspeitos, casos confirmados. O secretário Guerman tem pedido isso ao grupo de inteligência, para que a população tenha acesso a essa informação. Aros. Agora, secretária, os dados, a senhora fala sobre a integração das pastas, isso é absolutamente fundamental, né? A gente só pode tomar decisão com base em dados se os dados tiverem qualidade, né? Se a base de consolidação dessas informações for muito precisa. E a gente vê ainda um número bastante díspare entre os testes que estão pendentes de serem feitos e aqueles que precisam ser feitos ainda na população do ponto de vista da identificação da doença. E soluções no campo da área da inovação, por exemplo, eu sei que tem uma série de empresas propondo testes rápidos, utilização de inteligência artificial para poder fazer a análise desses dados. Enfim, há uma série de soluções da iniciativa privada sendo colocadas aí à disposição do poder público. O que efetivamente o Estado de São Paulo, que tem diversos polos de inovação, né? O que efetivamente o Estado de São Paulo está concentrando a partir dessas ideias da iniciativa privada para poder oferecer mais dados precisos, mais uso de tecnologia de inteligência, de inteligência artificial, enfim, para poder oferecer respostas mais ágeis para a população? Então, a gente está fazendo 3 frentes diferentes. A primeira
foram colocados 30 milhões de reais à disposição. O São Paulo foi bem rápido nesse sentido. Há mais de 2 semanas atrás, foram lançados 2 editais da FAPESP, que foram colocados no ar para 20 milhões para startups e empresas com menos de 250 funcionários que tivessem produtos e serviços voltados ao controle da pandemia do coronavírus. E outros 10 milhões para qualquer pesquisador ou pesquisadora, independente do projeto que eles tenham em andamento, eles podem receber recursos no valor de até R$200 mil, para que eles possam complementar a sua pesquisa com estudos específicos voltados ao coronavírus. Então, foi colocado em tempo recorde na rua para a gente ter acesso a esse tipo de inovação e apoiar quem está trabalhando nisso. A segunda frente é o núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, exatamente com esses membros integrados das secretarias e hoje coordenado pelo professor Jefferson, que é o presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ali, como um dos exemplos das forças-tarefas, eles analisaram mais de 28 projetos de respiradores, para dar um apoio nesse momento crítico de falta de respiradores para os leitos de UTI. E o terceiro é integrado com todo o núcleo, a saúde tem 2 comitês hoje no gabinete de crise, um comitê técnico e um comitê de orientação, coordenado pelo Dr. Davi Wipp. E ali a gente tem uma série de epidemiologistas, estatísticos, atuando juntos, e uma das forças-tarefas, hoje coordenada pelo professor Dimas Covas, é exatamente a da testagem. Então foi criada uma rede de testagem para lidar com todo esse estoque aí de testes que a gente tem que resolver urgentemente, que é o teste tradicional, o diagnóstico com base no PCR, e está sendo estudado agora esse modelo de testagem massiva, de testes rápidos, que estão sendo aplicados agora na Alemanha e Coreia do Sul. Lembrando que esses testes, eles são úteis para saída da quarentena, e não para esse momento de atenção aos casos graves. E, secretária, se coloca muito a Coreia do Sul como um exemplo de sucesso aí em relação ao controle. Agora há pouco eu estava noticiando que a principal cidade que teve mais número de casos, ela conseguiu zerar, ela não registrou nenhum novo caso, mas mesmo assim eles estão reafirmando o isolamento social, eles têm medo do retorno muito rápido, né, quando houver aí a liberação das pessoas para voltar à convivência social normalmente. Agora, aqui em São Paulo, registrando esses dados de movimentação, que as pessoas não estão respeitando o isolamento, que tipo de restrição adicional se poderá colocar? Porque você fala na possibilidade de prisão, mas como é que se daria o controle? Pessoas nas ruas, pessoas em atividades, porque é difícil selecionar, por exemplo, quem sai por causa de um serviço essencial e a pessoa que sai para passear mesmo, para desafiar as restrições. Do nosso lado aqui no Núcleo de Tecnologia e Inovação, junto com a equipe integrada do Gabinete de Crise, a gente está trabalhando com um modelo de reforço positivo, que é dar acesso à informação para a população. Então, esse modelo de transparência, acho que o Obama ontem falou uma frase muito simbólica nesse sentido, e que foi o dever de casa que o governador João Dória deu para a gente, que é: passem todos os dados de uma forma simples e rápida para a população. Né, porque é o nosso dever. Eu tenho, minha mãe e meu pai são grupo de risco, estão em casa, né, minha mãe é motorista da Uber, corretora de imóveis, não está podendo trabalhar, tá, sem receber o dinheiro dela. Então, ela precisa saber como é que está o comportamento das pessoas ali na região dela, como é que está sendo a incidência de casos ali também, né? Todos nós gostaríamos de ter acesso a essa informação, porque é um momento que exige muita solidariedade. O tipo de quarentena que nós temos no Brasil, no estado de São Paulo, exige um nível de responsabilidade dos cidadãos muito grande. E o que nós estamos fazendo é passar a informação de uma forma transparente e sempre respeitando a privacidade de dados. Agora, o governador pediu ontem, né, também na coletiva, temos Páscoa, vamos usar o nosso espírito aqui de solidariedade, de união, e tentar resgatar um índice que a gente já teve. A gente já teve dias que a gente alcançou quase 60% de isolamento. O domingo passado, inclusive, foi o nosso melhor domingo, né? O nosso sonho é que talvez esse domingo de Páscoa bata todos os recordes. Eu já mencionei os países que estão controlando efetivamente, chegam a níveis entre 70% e 80%. Isso precisa ser feito pela população, através do esforço de conscientização. O que o Estado está fazendo é trabalhando rapidamente para aumentar o número de leitos de UTI, para que as pessoas possam ser bem atendidas. Agora há um limite. Se a curva sai de controle, como aconteceu em Nova York ou na Itália, não há sistema que consiga atender um número tão grande de casos. Às vezes a gente fica um pouco chateado porque está vendo crescer e dá vontade de desistir, porque ficar em casa é difícil, né? Eu moro em apartamento, eu sei como é que é. Mas a gente está achando que porque está crescendo não está dando certo, e não é.
poderia estar crescendo 10 vezes mais. E imagina, olhando para trás, a gente poderia ter tido 10 vezes mais casos já. E secretário, que a gente percebeu hoje que muita gente aproveitou o feriado para fazer fila para comprar peixe, né? Que foi uma coisa assim registrada que chamou muita atenção em supermercado, em mercados, em locais que vendiam pescado aqui em São Paulo, que infelizmente é o estado que tem maior número de casos, não é? E a gente vai registrando ainda. Provavelmente a movimentação tem aumentado. A senhora falava exatamente disso logo no começo da nossa conversa. Eu queria saber se o Aros tem mais alguma observação. Não, só para fechar, quais os canais, secretária, possíveis para que essas colaborações venham? Elas estão sendo direcionadas direto para a secretaria, estão indo para a FAPESP diretamente, porque eu tenho visto muitas iniciativas das empresas propondo alternativas, desde impressão de máscaras por impressoras 3D, até modelos de análise de dados que podem serem aplicados. Esses pesquisadores, enfim, esses empreendedores que têm essas iniciativas podem oferecer para o governo do estado parcerias ou, enfim, até o trabalho de maneira voluntária. De que forma? Nós temos hoje, pela FAPESP, esses valores que eu mencionei dos editais são pela FAPESP. Nós temos um WhatsApp do governo também para passar informações que foi divulgado ontem. E agora, Carlos, você me deu uma ótima ideia, que eu vou trabalhar aqui com a equipe, vou levar a sugestão para o governador, para a gente ter aqui uma versão do nosso WhatsApp para a parte de inovação, que a gente tem o núcleo para doações hoje, tá? E tem o site para doações também, tem o núcleo formal para quem está buscando recursos financeiros através da FAPESP, tem o WhatsApp para quem está buscando informações. Na parte de doação de empresas, as pessoas têm me acessado, inclusive, diretamente no meu Instagram, a gente repassa tudo para o nosso núcleo de pesquisa e desenvolvimento e tem acessado o IPT diretamente também pelo e-mail do IPT. Mas eu vou agora voltar para o grupo e até segunda-feira a gente colocar no ar um canal oficial também para essa parte de inovação, porque você tem razão, eu já recebi centenas de sugestões, a gente está analisando todas e a gente retorna, inclusive a gente já está com 10 parceiros que estão conosco ali fazendo a parte de ciência de dados, consultorias, auditoria, a gente tem uma auditoria controlando as doações, então tudo que a gente está recebendo de ideias e de ofertas, na medida do possível a gente vai incluindo aqui no nosso fluxo do dia a dia, mas ficou aqui a ideia e uma ótima sugestão para a gente aplicar também para ter um canal ainda mais estruturado para isso. E secretária, falando em informação, e para nós encerrarmos, eu queria saber os canais para as pessoas saberem qual a disponibilidade de crédito no governo aqui do estado de São Paulo, por favor. bancodopovo.sp.gov.br e o site da Desenvolve São Paulo também, que é Desenvolve SP. Eu não lembro exatamente agora o finalzinho do site, para não passar errado, eu vou passar aqui para vocês na sequência, mas se você digitar Desenvolve SP, já sai o domínio diretamente. E o do Banco do Povo é novo, foi criado na sexta passada, bancodopovo.sp.gov.br. A gente tem até um avatar, a POP, que está sendo testada lá, para facilitar também a navegação das pessoas, dos empreendedores e empreendedoras. E a gente tem em parceria com o Sebrae, o empreendarápido.sp.gov.br. Por lá temos acesso também a todos os serviços do Sebrae, que tem sido um grande parceiro nessa jornada e nesse momento agora, mais importante ainda, utilizar todo o trabalho que foi feito em parceria com eles, seja para crédito, seja para orientação para gestão de capital de giro, como fazer o planejamento da empresa nesse momento de crise. Então, tudo isso está sendo trabalhado através dos cursos e monitoria online e o crédito através dessas 3 fontes que eu mencionei para vocês agora também. Só uma correção, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E a gente tem a de Desenvolvimento Social com a secretária Célia Parnes fazendo um trabalho incrível também em todas as medidas de proteção social. É isso, nós conversamos com a secretária Patrícia L. Eu agradeço muito suas informações, sua participação aqui. Uma boa sexta-feira, né? Bom feriado para quem pode ter feriado. Aproveita e fique em isolamento, não é? É isso aí. Muito obrigada, Denise. Obrigada, Carlos. Por favor, gente, vamos ficar em casa e ter paciência e união. Quiserem me xingar nas redes, continuem xingando, mas assim, vamos ter paz e união nesse momento que o mundo está precisando disso. Muito obrigada. Boa tarde.